Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse Horizonte Debate especial que trata dos 6 meses do governo de Jair Messias Bolsonaro. Este ano, os brasileiros estão vivendo esse novo governo. Durante 8 anos, o país foi comandado pelo PSDBista Fernando Henrique Cardoso. Depois, veio uma sequência de 14 anos de governo do PT. Primeiro com Lula e depois com a ex-presidenta Dilma, que sofreu um impeachment no meio do segundo mandato. O vice Michel Temer assumiu o poder e completou o período. Em janeiro, ele passou a faixa para o presidente eleito, Jair Bolsonaro, que governa o Brasil há 6 meses. E é sobre esse novo momento que vamos debater no programa de hoje. Quais foram os acertos e quais os erros do atual governo até agora? O que podemos esperar nos próximos 3 anos e meio? Para conversar com a gente sobre esse tema super importante, sobre a gestão de Bolsonaro, nós convidamos Rudar Hitch, graduado, mestre e doutor em Ciências Sociais, é diretor do Instituto Cultiva, professor universitário, colunista de política e autor de livros como Terra de Ninguém e Lulismo, entre outros. O Rudar recebeu um prêmio bacana da Unesco com relação à gestão escolar, vamos falar dele um pouquinho ainda hoje. Pedro Gustavo Gomes de Andrade, professor de Direito Internacional, Filosofia do Direito e Hermenêutica Jurídica, doutorando em Direito Internacional, mestre em Direito Internacional e de Direito Ambiental. E Vitor Lucchesi, advogado atuante nos ramos administrativo e eleitoral, pós-graduando em Gestão Pública e Direito Administrativo e atualmente presidente da Juventude do Estado do Partido Social Liberal, o PSL, o mesmo partido de Bolsonaro em Minas Gerais. Participe também conosco enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp 996428473. E lembre de colocar junto com a sua mensagem, junto com a sua pergunta, também de onde você está falando. A participação do telespectador, Juan, Cíntia, Jaqueline, é que faz o programa ainda melhor. Pedro, vou começar contigo. Acertos e erros naquela área que é cara a você. Direito internacional, direito ambiental, quais foram nesses 6 meses? Bom, é muito difícil falar dos acertos do governo Bolsonaro, na minha opinião, na área ambiental. E também, para mim, acho que é a área talvez mais, onde a gente está tendo mais dificuldade nesse governo atual. E na área internacional, realmente teve alguns êxitos, né? Recentemente, inclusive, a gente conseguiu ver esse acordo de livre comércio entre o Brasil e a União Europeia, né? Que foi uma conquista que estava sendo negociada há 20 anos, né? Mas também, né, a gente tem visto uma série de problemas aí na área internacional também. Sim. Inclusive agora na reunião do G20. Né? Vitor, como uma introdução, eu sei que os acertos serão muitos, que você vai dizer pra gente. Deixa eu começar com um erro, pode? Um erro do governo Bolsonaro em 6 meses. Talvez a escolha do ministro da Educação, Vélez, acredito que tenha sido um ministro que não soube lidar com a pasta, embora tenha um currículo invejável, não soube lidar muito bem com a pasta e foi substituído aí no momento certo. E o maior acerto para você até agora? Acho difícil elencar um, porque o governo tem caminhado muito bem com aquilo que foi prometido durante a eleição. Uhum. Rudá, acertos e erros. Elenque um de cada, por favor. Eu acho que o erro principal foi da coordenação política. Né? O ministro-chefe da Casa Civil não coordena absolutamente nada, não conseguiu. E aí ele teve um governo desmontado. Praticamente 5 ministros tiveram mais espaço público que o próprio presidente e passaram a quase ser a referência do governo. Você está dizendo Damares? Perdeu o Congresso, Damares, o ministro das Relações Exteriores, Meio Ambiente, Educação, ou seja, eles apareceram demais num governo que precisava ter uma imagem. A imagem ficou esfacelada. E os índices de popularidade caíram por causa disso. Ele não conseguiu ter posicionamento, que é uma questão básica do marketing político. Esse eu acho que talvez seja o principal erro. Eu acho que a comunicação, que é o dom dele, foi o que teve menos erro. Ele errou bastante na comunicação, mas ele continua tendo um feeling, né, para tentar pelo menos segurar essa desidratação acelerada de apoio do governo dele, inclusive no Congresso. Né? Eu acho que comunicação talvez tenha... Sim, Pedro, Vitor, sintam-se à vontade para interpelarem uns aos outros. Ontem,
as duas notícias mais importantes: a ida de Sérgio Moro ao Congresso e o Jogo do Brasil. Se você, na sua rede social, segue páginas que são pró-Bolsonaro ou páginas contra Bolsonaro, você teve uma visão peculiar de cada um desses pontos. Ele foi ovacionado no Mineirão, mas ele também foi vaiado. Sérgio Moro foi criticado, foi chamado de ladrão pelo Congresso, mas membros do Congresso, mas ao mesmo tempo foram blindados, recebeu um troféu, algo desse tipo. Como que é possível, Vitor, para um país que está dividido, ainda está na época da campanha, um país bastante dividido, para um governo conseguir união? Jair, eu acho que isso é inerente à democracia. Sim. Você vai ter um viés positivo e um viés negativo. O que a gente não pode ser refém é de artifícios, por exemplo, com páginas antibolsonaristas que pegam um momento em que Bolsonaro está em campo, junto com a entrada da Argentina em campo. É óbvio que ali vai haver vaia naquele momento. Em relação ao Moro, por exemplo, eu sou bem tranquilo em falar isso. Talvez seja uma honra para o Moro ser ofendido por certos parlamentares. Moro é um cara que não tem um risco na história dele. Agora, outros parlamentares que estavam ali, tanto que ele os interpelou dessa forma, ele disse, olha, eu não sou réu por corrupção, não sou investigado por corrupção, como muitos de vocês aí. Eu acho que Ele se referiu isso a Gleisi Hoffmann quando foi questionado? Sim, especificamente a Gleisi, mas acho que é uma carapuça que poderia servir a vários ali. Pedro, como fazer essa junção, como fazer a união? Eu me lembro que foi um tema do discurso, tanto no Congresso quanto no parlatório, em frente ao Palácio do Planalto, de que ele faria a união do povo. Esse daí não é muito o meu tema de análise, né? Mas, pessoalmente, eu acredito que o governo não está conseguindo cumprir, né, muitas das promessas que foram feitas, né, tanto que ele está perdendo o apoio, inclusive, dos seus apoiadores com isso. A gente vê os próprios militares, né, recentemente, né, resistindo na questão da reforma da Previdência, né, o índice de popularidade dele caindo cada vez mais, né, a liberalização das armas, que o decreto acabou de ser derrubado. Né? Então, eu acho que ele está tendo uma dificuldade de cumprir muitas das promessas dele. Então, acho que talvez isso vai gerar... Deixa eu pegar um pouquinho da área do Pedro. Debates no parlamento francês. Semana passada, Angela Merkel colocando. No própria reunião do G20, Donald Trump dizendo que Bolsonaro é amado pelo povo dele. Você acha que também no plano internacional, Pedro, existe uma divisão com relação à figura do presidente Bolsonaro? Realmente, ele está sofrendo uma resistência muito grande, principalmente no G20 a gente percebeu na resistência dos setores ambientalistas, depois da vitória do Partido Ambientalista no Parlamento Europeu. Né? Então, Angela Merkel e o presidente Macron da França foram obrigados, né, a fazer críticas abertas ao Bolsonaro, né? Mas realmente presidentes, né, como o Trump, está aproveitando a oportunidade para tentar se aproximar mais do Brasil. Né? Rudá, a nossa democracia é muito jovem ainda para tentar entender isso que o Vitor coloca com tanta propriedade, de que na democracia existe sim as dualidades, né? O Partido Republicano e o Partido Democrata americano. Por que confluir? Não é diferente. Sim, sim. Mas nós por temos que um governo confluir? de extrema-direita no Brasil. Quem diz isso é toda a imprensa internacional. The Guardian, Le Monde, eu sou colaborador do Le Monde, do País. Então, todos, eu posso trazer todas as capas e é fácil quem está assistindo acessar na internet. Ele é denominado de extrema-direita. Extrema-direita é chamado quem é de direita, mas ele não aceita, não é tolerante e não aceita divergência. Ele fala de prisão, ele ameaça, ele fala que tem que ser preso, xinga um ex-presidente e assim por diante. Posta, inclusive, imagens de pessoas nuas durante o carnaval, no Twitter. Quer dizer, essa é uma pessoa desequilibrada. Há outros autores na Europa que falam que esse é um governo populista de direita com viés fascista. Mas é isso que se diz. Olha, seja de extrema-direita ou seja populista de direita, ele não se propõe à unidade. Esse governo não se propõe a compor o país. Ele, o tempo inteiro, infla para o ataque de rua. Ele acabou de falar isso. Tem que sair na rua para me defender. Quem é que fala tem que sair na rua para defender? Exatamente quem ele atacou. Então, assim, se ele critica quem ele atacou e faz a mesma coisa, ele perde a capacidade de liderança e de confiança nele. Os indicadores econômicos são péssimos na área, por exemplo, do desemprego, da qualidade do emprego, da pobreza. Só para dar um dado,
já que a gente está aqui numa TV que tem relações confessionais. 42% das crianças de 0 a 14 anos estão na linha da pobreza. Sabe quantos o percentual que está na linha de pobreza acima de 60 anos? 8%. Sabe por quê? Por causa da Previdência. Então você vê que é um governo absolutamente desorientado, porque ele na economia tinha uma visão mais estatizante, quem fala isso é ele, e aí ele de repente compra para poder se eleger uma visão ultraliberal de um banqueiro, que é o Paulo Guedes. Ele se desorienta, é muito difícil para ele defender uma pauta que ele entende muito pouco. Aliás, ele fala que não entende nada de economia. Na verdade, ele deve ter alguma crença, mas fica muito difícil. Então, como ele vai unificar? Ele não unifica empresário. A pesquisa Focus do Banco Central, que é semanal, está demonstrando como o empresariado está se desgarrando do apoio ao governo. Quer dizer, é um governo em crise. Nós devemos ter o início da recessão formal no Brasil em agosto, que é o terceiro trimestre em queda do PIB. Isso vai tirar ainda mais investimento do Brasil. Então, nós estamos numa situação delicadíssima que eu não sei como unificar também. Vitor, por favor. Jair, como diz o próprio Bolsonaro, antes de dar uma traulitada, com todo respeito ao Rudá, mas eu não vejo, sob nenhuma perspectiva, que o governo Bolsonaro possa ser taxado de fascista. Por mais que a mídia internacional, que tem sim as suas preferências editoriais à esquerda ou à direita, e eu vejo muitos cadernos da esquerda dizendo que o Bolsonaro tem aspirações fascistas, isso para mim não passa de uma bobagem. O fascismo é ligado ao coletivismo, à centralização de tudo no Estado e um reforço do sindicalismo. O Bolsonaro é contra essas três pautas, e veemente contra. Ele é veemente contra o sindicalismo. Ele defende as liberdades individuais, sobretudo o direito à posse e ao porte de armas, que é inaceitável dentro de um sistema fascista. E ele tem do lado dele um dos maiores liberais do mundo, que é o Paulo Guedes, que toca a agenda econômica dele. Como que esse governo pode ser fascista? Esse governo está totalmente alinhado, para mim, com o Partido Republicano norte-americano. Totalmente alinhado com os republicanos. E, inclusive, eu vejo uma grande vantagem do Bolsonaro em deixar claro, olha, se eu não domino de fato aquele assunto, que é a economia, não sou economista, eu vou entregar a quem sabe. Hoje nós temos aí no Ministério da Economia uma agenda que é considerada o Dream Team, né, da economia mundial. Temos lá o Salim Matar no setor de desestatizações, o próprio Paulo Guedes. Então, eu não consigo conceber essa ideia de que Bolsonaro seja um fascista. Eu vou explicar. Eu sou cientista político, sou doutor na área. Acho que você se confundiu. Mas tudo bem, você é jovem. A questão básica é o seguinte. Primeiro, quando se fala em extrema-direita, nem sempre é fascismo. Você está confundindo as coisas. O senhor falou sobre a amálgama com fascismo. Não, eu disse que são duas linhas teóricas. Você não ouviu a primeira? Ouvi não, sim. Não ouviu. Se você tivesse ouvido, você não teria feito esse... Ou então foi um jogo discursivo teu, aí fica mais chato. A questão, eu falei, foi claramente, ou é de extrema-direita, ou é populismo de direita com viés fascista. Não é fascista. As mesmas afirmações continuam as mesmas. Não é de jeito nenhum, é porque talvez você não seja um bom teórico. Eu vou te explicar. Na teoria, quando nós chamamos ciência política extremo, é extrema-direita ou extrema-esquerda, nós estamos falando que quem é desse bloco político é intolerante, como você fez agora comigo. Como você fez falando dos petistas. É intolerante, é diferente de ser oposição. Você não respeita, doutor, você desqualifica... Não, agora é minha vez. Argumento de autoridade contra mim não vai funcionar. Agora é minha vez. Então, a questão é o seguinte, o extremo é quando a pessoa fala em uso da força, por exemplo, uso da arma. Isso é extrema-direita, que é diferente de conservador. O que o conservador pensa? O conservador diz o seguinte, eu sou a favor da mudança, tolero quem é de esquerda, desde que não seja revolucionário, porque a gente tem que preservar aquilo que foi testado pelo tempo. Portanto, as mudanças têm que ser lentas. É por isso que os conservadores não apoiam o bolsonarismo, porque ele é intolerante, ele quer acelerar mudanças de qualquer maneira, e quem é contra, como ele fez na campanha, eu não vou aceitar resultado que não seja eu. Claro que ele copiou uma frase do Trump, que também você está sabendo que ele vai sofrer um impeachment, agora pelo menos um processo pelo Partido Democrata. Como também não seria eleito? Como também o Trump não seria eleito? Não seria, ele perdeu por 2 milhões de votos, eu não sei se você sabe, e tanto que a Califórnia... Mas dentro do sistema americano foi eleito, como o Bolsonaro também foi eleito. Vamos lá, dentro do sistema americano, mas em termos da maioria dos eleitores dos Estados Unidos, ele perdeu por 2 milhões de votos. Só não abre mão de contestar um ponto. Quando que Bolsonaro disse que era para usar armas ou para suprimir o ponto contrário da democracia?
Ele nunca falou sobre violência contra o outro lado. Ele fala em violência contra bandidos, contra criminosos, o uso de armas para se defender. Ele falou que o Lula tem que estar preso. Alguém. Ele falou que os outros... Mas Lula tem que estar preso, é bandido, condenado. Ele falou que mulher que não é porque feia, o Bolsonaro quer ou não. Não daria nem para estuprá-la, porque ela era feia. Ele já falou de negro, que filho dele não teria relações com negro. Ele falou contra homossexual. Ele destila o ódio. Mas esse é o mesmo discurso que foi derrotado nas urnas, que o senhor está imprimindo ele de novo aqui para mim. Mas e daí? Isso não colou. A esquerda tem que se reinventar e colar coisas Hitler, de verdade. Já que você falou de fascismo, o Hitler foi eleito. O partido dele foi eleito. Então você está defendendo isso? Não, essa teoria de que todo mundo que eu não concordo é Hitler, ela está batida. Não, senhor. Não, senhor, não vem com esse discursinho, não. Esse discurso facinho não dá comigo. Você está falando com um cientista político. Você não está falando com um politiqueiro. Mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Esse argumento de autoridade contra mim também não funciona. Pois apesar de jovem, eu tenho coragem de enfrentar qualquer autoridade. Não é a mesma coisa. Tenho coragem de enfrentar qualquer autoridade, doutor. Não é a mesma coisa. Eu estou te tratando com respeito e quero o mesmo respeito, doutor. Você não está me tratando com respeito. Você está achando que pela forma é respeito. O teu conteúdo é ofensivo. O senhor quer porque você está colocando coisa na boca. Só um instante. Não, eu estou te dizendo o conceito. Rodar, só um instante. Estou dizendo o conceito. Por que o conteúdo é ofensivo, você acha? Conteúdo? Por que o conteúdo do presidente é um conteúdo que acaba muitas vezes nesse movimento? Como você falou assim, agora todo mundo que perde parece com Hitler. Por que esse movimento? Não. Porque essa interpelação acho que é comum O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que esse comparativo com o hitlerismo, eu acho que é um comparativo até irresponsável. Né? Nós estamos falando de um presidente que não pregou em momento algum matança de um genocídio de um ramo social. Né? A violência que o Bolsonaro prega não é violência, é defesa. Defesa contra quem é violento de verdade. São os criminosos, por exemplo. Quando é que o Bolsonaro disse para ir às ruas matar quem pensa diferente dele? Eu estou bem lembrado que o Bolsonaro falou, pegou o microfone, fez um sinal de um fuzil e falou, vamos metralhar esses Não, mas isso é em campanha. Então campanha pode. Não, mas você falou, ele nunca falou isso. Em campanha ele já falou. pode. Você falou que não falou. Estou trazendo uma evidência que ele falou. Lula disse muita coisa, Dilma disse muita coisa. Violência. Falou para pegar os bolsonaristas e matar? Mas o Bolsonaro disse isso? Para matar os petistas? Vamos metralhar todos os petistas. Metralhar é uma figura de linguagem para ganhar deles na eleição. Se continuar assim, não, Rodar, por favor. Não, eu não ligo por favor. Não, por favor. Vocês me perdoem, não dá para... Não, eu sou um democrata. Sim, mas... Eu sou um democrata, sim, mas eu também sou um democrata. Isso não é cristianismo. Estamos de volta e ao vivo o programa traz imensos desafios. Eu insisto em que o Rudá é uma figura importantíssima intelectual em Belo Horizonte, mas que o debate ele precisa, primeiro aqui no debate, continuar, mas ele precisa também ser exercido com respeito. Eu tenho muito respeito pelo Rudá e insisto em convidá-lo outras vezes para vir ao programa, tenho certeza que ele vai aceitar. Conosco, você participa também pelo WhatsApp aqui da TV Horizonte, no 996428473. Pedro, como telespectador do que acabou de acontecer, a gente falava no primeiro bloco com relação à dificuldade de se montar uma pauta que seja uma pauta em comum. Como que é pensar isso aqui que aconteceu agora? Vou fazer uma meta-análise do programa aqui. Acho que é um retrato do Brasil, né? O sectarismo no Brasil tem acirrado os ânimos, né? Eu acho difícil manter a racionalidade para poder aceitar o posicionamento divergente. Por que é tão difícil, Pedro, você acha? Eu acho que a gente está com uma dificuldade no Brasil de lidar com a alteridade. Né? Então, a gente está passando por um momento, né, no qual é muito difícil aceitar que as pessoas pensam diferentes e têm posicionamentos diferentes. Então, eu não acho que esse aqui foi o único caso que a gente deve ter visto isso no Brasil. Qualquer telespectador deve ter visto isso, talvez, nos grupos de WhatsApp de família. Com certeza. Então, eu acho que é um fenômeno que está acontecendo ao longo do Brasil inteiro. Né? É difícil, Vitor. Eu acredito que isso que aconteceu aqui agora deve ter acontecido contigo outras vezes. Certo. Na verdade, Jair, eu sempre aceitei a derrota e sempre estive disposto a debater, disposto a conversar, disposto a tentar, se não convencer o outro do que eu penso, pelo menos buscar ali um denominador comum com ele. Eu entendo que as pessoas que estão acostumadas sempre a vencer eleições se deparam com um cenário em que Jair Bolsonaro é eleito da forma como foi, com uma campanha tão barata, com um apelo popular tão grande, e Lula preso,
condenado. Então, eu entendo, dói e é o que acontece. É mais fácil eu externar essa dor fugindo do debate do que permanecer aqui. Quando um deputado que nunca havia sido presidente de comissão alguma, famoso por alguns desses colocações que o Rudá disse, de fato, havia um contexto, né, champinha, aquela coisa toda, mas ele disse mesmo que a Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Ele disse que o Marcelo Taz, do CQC, editou de forma equivocada aquela questão de que um filho dele nunca se casaria com ele gay confundiu, ou coisa desse tipo. Esse deputado, que era até então um deputado, com todo respeito a Marco Feliciano, por exemplo, que nunca foi um deputado como, por exemplo, o deputado relator da Previdência agora, pelo PSDB de São Paulo, ou como Patrus Ananias, do PT de Minas, quer dizer, figuras de respeito, de produção parlamentar de fato. Não é algo, para essa esquerda, algo difícil de entender? Como que esse deputado conseguiu ser presidente? Eu acho que é difícil de entender não para essa esquerda, mas para o Brasil inteiro e principalmente para a classe política. Por exemplo, eu leio muito Alberto Almeida, que é um cientista político. Ao contrário do que o Rudá disse, um pouco nervoso aqui, eu tenho sim base teórica. Eu leio muito Alberto Almeida, petista, esquerdista, mas leio para entender o lado dele. E veja bem, nunca Alberto Almeida, com o melhor estudo que ele tenha, vai conseguir explicar como que um deputado de baixo clero, com 7 segundos de televisão, chegou à presidência da República, numa eleição tão difícil. Mas o que acontece? As pessoas estavam buscando o diferente, o ponto fora da curva. E esse ponto fora da curva repousou no Bolsonaro, mas não no Bolsonaro que xingou a Maria do Rosário, não no Bolsonaro que brigou com o Marcelo Taz. Não é o Bolsonaro do CQC que foi eleito. Foi eleito um outro Bolsonaro. Um Bolsonaro mais centrado, mais moderado, um Bolsonaro mais inteligente, mais conteudista. Mas que estava ferido por uma facada? E aí ele não pôde frequentar os debates, por exemplo? Ele participou de debates, né? E esse personagem, Bolsonaro 2011, e o outro Bolsonaro 2018, são muito distintos. Porque entre eles há em comum a vontade de mudar o Brasil. Ambos eram revoltados com o sistema político. Mas há ali um Bolsonaro que propunha muito pouco, por exemplo, questões econômicas. Lá em 2011, tinha uma pauta muito centrada nos valores, no conservadorismo social, que encontra um Bolsonaro mais conteudista. Então, esses Bolsonaros se juntam, que é a evolução de um perfil político. E ele é eleito. Como que o cenário internacional enxerga essa pessoa? Já que o Rudá saiu, eu vou tentar fazer o contraponto aqui, para não ficar tão chapa branca. Ou por vontade de ser contraponto já que o Rudá falou sobre fascismo, né, sobre extrema-direita, né? Como que o mundo enxerga o Bolsonaro? O mundo enxerga o Bolsonaro, né, e o Brasil, não como fascista necessariamente, mas dentro de um fenômeno que a gente tem visto no mundo inteiro, que é a ascensão do discurso nacionalista de direita. O Brexit no Reino Unido, os Estados Unidos com o Trump, né, governos que se autodeclaram nacionalistas e realmente beirando o fascismo, como na Hungria, como na Erdogan, Polônia, na Turquia, né? Na Itália, ascensão do partido fascista, autodeclaradamente fascista, que inclusive uma nota, o ministro de Relações Exteriores do Bolsonaro, né, que ele indicou, elogiou todos esses governos, na Polônia, na Hungria, na Itália, né? Ou seja, elogiando governos que têm uma tendência de extrema-direita, nacionalistas, né? O mundo vê o Bolsonaro nesse fenômeno. O fenômeno de ascensão dos movimentos de extrema-direita nacionalistas. Sim. Vitor, olha que interessante, assim, o Pércio Arida, que foi coordenador da campanha econômica do Plano Real, né? O Plano Real fazendo aniversário. Sou, inclusive, agora. Grande admirador do Gustavo Franco, do Pércio Arida. O Pércio Arida, ele está nas páginas amarelas da Veja. Certo. E eu peguei um trechinho até para te perguntar, porque sabia que você gostava, porque esse sim tem um viés liberal clássico, assim. Por que no ano passado o senhor criticou a aproximação entre Paulo Guedes e Jair Bolsonaro? E aí o Pércio Arida, essa figura liberal, coloca: achei estranha a aproximação dos dois. Durante o Plano Real fui criticado por ser neoliberal, por defender ajuste fiscal, privatizações, abertura da economia. Eu era taxado de direita e de neoliberal. Bem, continuo com essas mesmas opiniões. Mas não me identifico com essa direita, ele usa a palavra tosca,
que está emergindo junto do Bolsonaro. Essa direita obscurantista, anti-ciência, anti-direitos humanos, anti-agenda ambiental, é uma direita tosca, uma caricatura do liberalismo. Essa direita que emergiu é uma deformação das ideias liberais. Olha que frase importante, telespectador da TV Horizonte. O liberalismo é fundamentado na autodeterminação do indivíduo, no direito à liberdade, no respeito aos direitos humanos. Eu acho que é nisso aqui que o Vitor acredita. Se eu sou ou não sou neoliberal, não me importa. A verdade é que o que é liberal clássico, eu não me identifico com essa nova direita. Retrógrada, intolerante. Esse foi o motivo da estranheza entre os dois. Essa direita do Bolsonaro, quando ele, na semana passada, coloca assim, olha, o brinco é para menina, tá ok? Isso é o que o Pércio Arida coloca como retrógrado e que o Rudá critica nesse processo também? Acredito que seja o que eles criticam, mas eu não vejo isso como perigoso, porque o que o Bolsonaro coloca não é o brinco é para menina por lei, o brinco é para menina por imposição. O brinco é para menina se o pai e a mãe quiserem que seja. Mas ele faltou falar isso, né, Vitor? Na hora que ele coloca desse jeito que o brinco é pra menina... A partir do momento em que ele, com a caneta Bic na mão, né, que nem a caneta Bic é compactor, mas a partir do momento em que ele coloca, ele tem a caneta Bic na mão, e em nada ele age para impor as coisas às pessoas. Ele quer defender o conceito de família. Quer defender que a família possa ser família, possa se autodeterminar. Mas outras não por lei, famílias... não por imposição. Mas quando ele fala, por exemplo, do David Miranda, deputado, certo, e o Glenn Greenwald, os dois são casados, união estável, tem 2 filhos adotados, isso não é família? Eu vejo isso mais como uma piada, por exemplo, você citou, né, que ele falou aquela menina. Eu vejo isso mais como uma piada, uma coisa jocosa, que o tiozão senão, fala. Talvez as pessoas vão entender que essa família não é uma piada. Não, a família é uma piada, não. O que ele falou é uma piada, Claro, eu acho que os núcleos familiares mudaram muito, nós estamos vivendo em outros tempos, né? Não são os anos 50, 60 mais, claro, a gente entende isso. O progresso é diferente da pauta extremamente progressista. Progresso é natural, até porque o conservadorismo parte do princípio que é necessário progresso, desde que sejam respeitadas certas entidades, certas instituições. Se você tem a oportunidade de estar com o presidente ou com a equipe dele e de dizer isso... Eu já fui chamado de gay pelo presidente, ele me chamou de gay 2 vezes na oportunidade que estive com ele. Eu estou tranquilo com relação à pergunta que ele fez, não me foi ofensiva a pergunta, mas para algumas pessoas que assistiram aquilo ali, foi extremamente ofensivo, entende? Não, entendo. Eu acho que não é porque é piada que não vai ofender nunca. Talvez tenha ofendido, mas eu vejo que a intenção não era de ofender. A intenção não era de ridicularizar, assim, de forma... Vitor, esse não é o problema que talvez o Rudá quis dizer como figura de linguagem? Ofender é ofender, não tem como pensar isso em piada. Mas eu não posso partir do pressuposto que eu tenho que pensar, tomar cuidado com o pensamento alheio. A cabeça do outro é indeterminável. Então ele fez uma piada com a intenção, se a pessoa ficou ofendida, peça desculpas. Mas não é o caso de dizer que o presidente quer dizimar a população LGBT ou coisa do tipo, porque ele nunca teve como foco destruir essas famílias homoafetivas. O que ele tem como foco é que, por exemplo, na escola não seja ensinado para uma criança a ir no banheirinho com outra, tocar o genital da outra. Ninguém ensina isso, Vitor. Bom, eu não sei, eu vejo que há material didático nesse sentido que é preocupante para certos pais conservadores. Pedro, por favor. Bom, então vamos sair da piadinha do Bolsonaro e vamos ver o que ele está fazendo de política de fato. E eu vou trazer um pouquinho para a minha área de estudo, que é a política externa. Qual que está sendo o posicionamento do Brasil, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos da ONU? Rejeição a qualquer tipo de política que tenha a palavra gênero, né? Rejeição à política LGBT. Inclusive, na última reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, com quais países o Brasil se alinhou dentro do posicionamento quanto às resoluções? Com a Arábia Saudita, né? com o Irã, países dos mais religiosos, teocracias, né, países que defendem, então, uma necessidade de imposição da religião dentro da política externa, né, rejeitando o que eles chamam de política de gênero. Então, não é só uma piada, né, porque, pelo menos no âmbito internacional, o país tem se posicionado politicamente, né, dentro do lado dos países mais retrógrados que existe nessa questão de gênero. Eu fui chamado de gay pelo Bolsonaro. Se eu te contrato como meu advogado, você pega essa causa. Essa causa existe, não existe? Com certeza. Danos morais, facílimo. Basta ter uma testemunha. Sim. Deixa eu rodar um pouquinho com as Mas só comentar uma questão em relação a essa política. A própria ONU, ela colocou a Arábia Saudita em posição de destaque na defesa dos direitos humanos. Então, isso é até irônico, né? Não é o Brasil que está
pela primeira vez se alinhando com esse país. Eu nem sei explicar muito bem qual que é a base ali da política da ONU. Tem vezes que eu não consigo explicar. Por exemplo, quando ela coloca a Venezuela para tratar de direitos humanos, de liberdade individual. Isso com certeza é condenável. A eleição de países que violam direitos humanos para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Isso acontece. Mas se isso é condenável, mais condenável ainda é o Brasil se alinhar a esses países. Pois é, Vitor, e vou até puxar um pouquinho do que é a seara de estudo do Pedro. Nós não temos uma tradição de conciliadores, nós não temos uma tradição de abrimos as conferências gerais da ONU. Pedro, me ajude mais nessa. O que está tendo agora na política externa brasileira é o que a gente chama de política externa ornamental. É um conceito que surgiu lá na época do presidente Arthur Bernardes, em 1920. É basicamente uma política externa de bravatas, né, que basicamente abandona toda a tradição que a gente tem no Itamaraty. Então, o nosso chanceler, ele atualmente lidera esse posicionamento religioso dentro do âmbito dos fóruns internacionais, abandonando posicionamentos históricos do Itamaraty. Justamente é exatamente isso que está acontecendo. O Brasil está deixando de ser um país considerado conciliador e está se aliando aos chamados países vilões no âmbito internacional. Mas não seria isso seguir a cartilha que foi eleita nas urnas? Porque Bolsonaro foi eleito com a bandeira dos Estados Unidos do lado, do Brasil no centro e a de Israel do outro lado. Então, o Brasil está seguindo as nações que têm tradicionais... Mas ele também não tem que ser presidente daqueles que não votaram nele, Vitor? Não, claro, mas em momento algum ele abre mão desse. Só que um projeto foi eleito pelas urnas, esse projeto tem que ser cumprido. Caso contrário, nós teríamos o Alckmin presidente. Se alguém quisesse um presidente como o Vasilina, que o Bolsonaro coloca, o Alckmin hoje seria presidente e estaria aí com a chapa branca e tal, um picolé de chuchu. Não era isso que o brasileiro queria. O brasileiro queria mais virilidade, mais veemência, elegeu... E principalmente aquele que votou quer ver resultados disso. Sim. Então eu acho temerário, para não dizer até antiético e imoral, votar num candidato com uma pauta, esse candidato assumir e se tornar um Alckmin 2.0. Ninguém quer isso. E eu tenho certeza que se fizer isso, a militância bolsonarista vai cobrar. Luiz Cláudio, lá de Lagoa Santa. Obrigado, Luiz Cláudio, pelo envio da sua pergunta. É rapidinho. Qual a opinião de vocês a respeito da droga encontrada na aeronave da comitiva presidencial? Foi no dia a reportagem mais lida do Financial Times. Pedro, por favor. Minha pergunta é se fosse um pobre negro da favela com essa quantidade de droga. O que aconteceria, E internacionalmente, eu acredito que 39 quilos não tem na favela nessa quantidade. Será que é usuário, Acho que... Bom, então, internacionalmente, isso foi muito mal visto, inclusive foi na viagem para a reunião do G20, onde essa droga foi encontrada, e a minha pergunta é essa, Em todos os jornais do mundo, a imagem do Brasil está sendo queimada. Então, de novo, todos esses casos que eu citei são exemplos. O posicionamento retrógrado em questões religiosas no Conselho de Direitos Humanos, essas bravatas afrontando países que são nossos parceiros comerciais, como a Alemanha, como a China. E agora, mais uma coisa para afrontar a imagem, piorar a imagem do Brasil internacionalmente. Se você chegou agora, nós estamos falando sobre os 6 meses do governo do presidente Bolsonaro. Começamos com 4, eu, Vitor, Pedro e Rudahit, que é um intelectual, com projetos educacionais, inclusive agraciados pela Unesco. Respeito muito o Rudar, respeito bastante, mas que no segundo bloco se sentiu ofendido, não gostou das posições que o Vitor estava defendendo e ele deixou o programa. Acho que isso que aconteceu com a gente aqui agora é um ótimo exemplo para o que aconteceu em outubro, eu acredito. Eu, por exemplo, saí de alguns grupos de WhatsApp para não ter rusgas e brigas com pessoas que eu amo. Fui muito ofendido em um grupo de WhatsApp de um amigo meu, fui muito ofendido em outro grupo, mas deixar claro para você, quando a gente senta e quando a gente conversa, aí sim o processo dá certo, aí sim a gente segue. E por estarmos em uma TV, que é uma TV da Arquidiocese de Belo Horizonte, conversar com respeito, respeitar a posição do outro, é assim que a gente vai caminhar. Pedro, mais uma participação. Boa noite. O governo não tem programas, não tem projetos, vem tirando direitos como LOAS para pessoas idosas e com deficiência, onde essas pessoas dependem para a sua sobrevivência. Tem um corpo de ministros com poucos resultados. Você acha disso também? Eu acho que é engraçado quando a gente vê nas coletivas de imprensa, o próprio Bolsonaro traz toda uma equipe, ele fala, se alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei, eu pergunto aqui para os universitários. Eu acho que isso demonstra um pouco esse despreparo dele, porque ele não consegue sequer responder as perguntas. Ele nunca foi a favor dessa pauta. Então... Como deputado. Perdão, Vitor, misturamos duas posições do Vitor, por favor.
A primeira é sobre? Aquela primeira, nessa aqui agora, o governo, de fato, ele tira direito das pessoas? De forma alguma. Nós estamos trabalhando com uma política de austeridade. É por necessidade. Como, por exemplo, a questão do contingenciamento. Um erro ter falado que contingenciamento tinha a ver com balbúrdia. Um erro. Não precisava ter falado isso. Contingenciamento é uma questão fiscal, contábil. Não tem nada a ver com balbúrdia, com ter bons resultados na universidade pública ou não ter. A questão é que nós estamos enfrentando a falta de dinheiro. Mas, Vitor, de novo, e aí colocando até a posição que o Rudá, novamente digo, respeito ao Rudá, quando o ministro da Educação chega em um vídeo institucional, ele não fez isso do WhatsApp da casa dele, rodando sombrinha, o seu sorriso, eu acho que demonstra uma crítica. Eu sou suspeito para falar porque eu me diverti muito com esse vídeo aí, eu ri bastante. Mas não pode. Tá chovendo fake news. Mas não pode. Na verdade, o que o Abraham empenhou ali num discurso talvez colado demais com o discurso de campanha do Bolsonaro, colado na mitada, vamos dizer assim, errou, na minha visão. Mais um erro aí que eu admito, que eu acredito que o governo tenha tido. Não precisava, deveria ter ficado adstrito. Aquilo é necessário ou não é? É necessário, é vital para o governo. Não tem como não fazer contingenciamento. Ok, vamos fazer. Agora, misturou isso com outra questão ideológica que não vem ao caso ali para uma questão contábil. Esse, para mim, foi um erro. Sim. A gente falava da questão da cocaína no avião também. Sim, é sofrível, né? Infelizmente, um fato que também o presidente não poderia evitar, né? A equipe dele poderia ter evitado. A equipe das Forças Armadas que fez ali toda aquela triagem antes da entrada do sargento. Ele estava visivelmente abatido quando chegou. Isso aí eu acho lamentável que tenha acontecido, mas o oportunismo da esquerda também dizer que foi culpa do Bolsonaro, que o Bolsonaro tem alguma ingerência sobre isso, absolutamente. O sargento, ele viajava com vários outros presidentes aí, se não me engano, viajou com Lula, Dilma e Temer. Então, quando é que a gente vai saber que isso poderia acontecer, né? Bolsonaro, infelizmente, deu o azar de estar ali, naquele momento, esperando a viagem daquele sargento, porque ele não estava no avião presidencial, é bom lembrar, estava num outro avião das Forças Armadas. E eu achei que a forma como o presidente lidou com isso foi ótima. Ele falou que pena que não foi na Indonésia, né? Que na Indonésia teria pena de morte. Ou seja, a chance do Bolsonaro passar pano, achar bonito alguém fazer uma palhaçada dessa é zero. Ele deixou isso bem claro, ele é rígido. Questão de honestidade, ele é bem rígido. Pedro, novamente, quando um presidente fala algo desse tipo, o presidente indonésio é um dos bad guys do cenário internacional, né? Que o internacional, um sujeito, o que Angela Merkel entende disso? Bom, Angela Merkel não sei, mas o que eu tenho lido, né, é que tem sido muito criticado, inclusive, a aproximação do Brasil com a Indonésia, né? A Indonésia, que é um país que tem a pena de morte, que uma pessoa for pega com maconha, cocaína, já vai ser morta, executada, né, pelo Estado, né? E o Bolsonaro bate palma para isso, elogia, né, a pena de morte na Indonésia. Inclusive, tem políticas, né, sendo feitas de aproximação no âmbito internacional, de política externa, com o governo da Indonésia, que está sendo muito criticado pelos países europeus. Estão falando, por que o Brasil está se aproximando desses países? Porque, o que a gente ganha, o que a gente perde, Pedro, com a aproximação de Duterte, esse presidente da Indonésia? Ele da Filipinas. Perdão, Filipinas, Duterte. Isso. Eu acho que a questão como eu falei, é uma política, né, ornamental. Não é questão do que nós vamos ganhar e perder. O que a gente ganha afrontando a China, como o Bolsonaro faz? Nada. Né? É meramente ornamentalismo. Ele quer fazer isso para mostrar, para aparecer. O que a gente ganha, né, colocando nossa embaixada em Jerusalém? Nada. Né? A gente só vai perder comércio, que a gente tem de comércio de carnes com os países árabes, por exemplo. Acho que, de novo, o Vitor vai dizer que era uma pauta de campanha. É uma pauta de campanha, mas para mim é um tiro no pé. É um grande tiro no pé. Essa aproximação com esses países. Eu acredito que essa rigidez, essa forma de exaltar a rigidez contra a corrupção, contra a violência, atende muito bem ao que foi pautado durante as eleições, ao discurso que recebeu ali a bênção das urnas, porque o brasileiro, como eu disse da outra vez que eu estive aqui no programa, outra oportunidade que estive aqui, o brasileiro, em média, quando vê um ladrão, né, ser linchado na rua ou ser assassinado, comemora. Manda no grupo do WhatsApp, olha aí, mais um CPF cancelado. Por que o brasileiro ficou desse jeito? Porque o brasileiro é mau? Não, porque o brasileiro está cansado de impunidade, ele não aguenta mais. Você ter um país que celebra o linchamento. Se chega a esse ponto, Jair, com
a famosa política de passar a mão na cabeça do bandido. Porque a partir do momento que se vê que a impunidade não existe, você comete o crime e é punido, o brasileiro vai querer mas que laurear seja... o linchamento é um erro. Isso não, é claro, É um mas erro. a questão não é laurear, a questão é dizer... Vamos fazer com que o Estado puna de verdade para que não precise de um absurdo como esse ser comemorado. Eu não posso deixar de citar... Olha que bacana, eu Certo. acho que vai ser É que um gancho legal para isso. Cai muito bem nessa Carlos, fala lá do bairro Caiaca. Carlos, obrigado pela sua participação. Gostaria de perguntar a esse jovem convidado se manipulação da mídia, recurso amplamente usado por Bolsonaro, incluindo fake news, não foi um recurso muito bem usado também pelas ideologias totalitárias. Na democracia, o conflito é legítimo. É difícil chegar ao consenso com alguém tendencioso. A imparcialidade não existe. Bolsonaro também fugiu desses debates finais. O que você tem a dizer? Eu acho que tem a ver com essa... Bolsonaro não fugiu dos debates finais. Bolsonaro foi esfaqueado e não estava em condição médica de ir a debates. Né? Eu não iria com o bucho aberto fazer um debate aqui. Se hoje, por exemplo, eu tivesse sido esfaqueado, eu não estaria aqui. Não é verdade? É difícil aparecer no debate quando você foi esfaqueado. Quando ele estava em plena condição de saúde, ele foi ao debate da Rede TV, foi ao debate da Band, participou, se saiu melhor do que esperavam, certo? Em relação às fake news. Fake news surge da campanha do Ciro, da campanha do Alckmin, da campanha da Dilma em 2014, da campanha do Aécio em 2014. Então, assim, eu não posso dizer que um candidato se valeu das fake news e outros não. É um terreno sujo para todos. Em relação a essa outra pauta aqui, eu não posso deixar de citar esse caso, que é o seguinte. A Folha de São Paulo, vamos dizer, comemoração aos 6 meses do governo Bolsonaro, publicou essa coluna aqui da Tati Bernardi. O texto é Saudade do Mensalão. A gente vivia em uma poesia e não sabia. Não vou citar aqui todo o texto, porque ele é longo, mas está aqui. Trechos. Saudades dos dólares na cueca. Saudade do triplex do Guarujá. Saudade do sítio de Atibaia e da casa da Dinda. Saudade do mensalão, do petrolão, do centrão, da inflação. No tocante ao presente, o que resta é saudade até daquela corrupção. Isso aqui é tão absurdo que não serve nem para ser... para embrulhar peixe. Porque a corrupção foi a pauta de 2018, foi a grande derrotada das urnas, porque as pessoas sentiram os males da corrupção, sentiram a queda na economia. Agora, Vitor, a Maria Cristina Fernandes, do Valor Econômico, porque são várias as publicações ontem que falavam sobre os 6 meses. Ela vai dizer a influência excessiva dos filhos, Queiroz, os candidatos, o Laranjal do PSL, inclusive do ministro do Turismo, Álvaro Antônio, seu conhecido também da região do Barreiro. São várias outras coisas que vêm à tona nessa comemoração de 6 meses. Jair, veja bem, em que momento algum bolsonarista ou algum militante de direita comemorou ou disse que estava com saudade de casos de corrupção? Porque isso aqui é um escárnio, é um deboche, é uma palhaçada. O povo brasileiro votou contra a corrupção, o povo brasileiro elegeu Jair Bolsonaro para combater a corrupção. E se está lidando com casos, por exemplo, Queiroz ou as supostas laranjas do PSL Minas, ele tem lidado com rigor. Lembrando que o assessor do ministro foi preso. O assessor do ministro foi preso, uma prisão temporária. Não há nada ainda no inquérito policial contra o ministro e o Bolsonaro foi claro nisso. Se o assessor o imputar algo ou se outras provas imputarem algo ao ministro, ele está fora. Agora, o ministro, ele não pode ser culpado previamente, senão aí, Jair, estaremos participando de um linchamento, né? Ele colocou o seu sigilo bancário à disposição, Marcelo Álvaro Antônio colocou o sigilo bancário dele à disposição. Isso pouco se noticiou, mas ele falou com a Folha de São Paulo. Meu sigilo bancário está à disposição. Ele disse ontem, em entrevista, que está com a consciência tranquila. E Bolsonaro parece confiar nele. Então, nós precisamos dar um voto de confiança, o benefício da dúvida. Só um comentário. Tem um caso de corrupção que os bolsonaristas têm apoiado muito. A corrupção do Moro. Né? Quando saem evidências que ele se corrompeu, que ele se aliou ao órgão acusatório, que ele liberou informações, os bolsonaristas estão batendo palma, falando ele deveria ter feito isso mesmo. O que o Moro fez é corrupção. E, não obstante, está sendo aclamado por isso, né? É mais um caso de que as pessoas estão perdendo crença na justiça, nos institutos jurídicos, e estão apostando no linchamento, na perseguição. Por quê? Porque estão, vamos dizer assim, carentes. Mas, Vitor,
Pedro, mas não há um terremoto institucional em Brasília? Porque na manifestação de domingo também pedem a cabeça de ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, pedem a cabeça de Rodrigo Maia, que até agora é o único sujeito que articula com mais coerência a reforma da Previdência, que você tem ido ao interior do Estado para poder fazer. Né? Jairo, o que acontece? As pessoas exaltadas... Há uma desarticulação... Não, pessoas exaltadas aparecem em todos os momentos. Nas manifestações pró-impeachment da Dilma, vários movimentos estavam ali e tinha um movimento intervencionista. Tinha um movimento que dizia que a única solução é fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal e militares no poder. Essa era a alma daquela manifestação? Não. A alma da manifestação agora era essa, fechamento do Congresso? A alma era defesa do pacote anticrime do Sérgio Moro, defesa do decreto das armas do Bolsonaro e defesa da reforma da Previdência do Paulo Guedes. Então Pedro, era uma trinca. Qual que é o risco de uma crise institucional? Eu acho que o risco é o que a gente já está vendo, né? É o precedente, né, da ilegalidade. A partir do momento que você viola a lei e as pessoas aplaudem, batem palma, né? A partir de agora, então, tudo é permitido. Eu acho muito perigoso, né, esse mesmo Moro que está sendo aclamado pelo pacote anticorrupção, né, ser alguém que a gente está evidenciado que ele violou a lei o tempo todo. Uai, a lei não é para todos? Então, acho que o risco é de desmoronamento da própria democracia, quando a gente acha que é permitido violar a lei. Vitor, Pedro, alegria tê-los aqui. Para você, telespectador, são muitos. O Alex Cury, o Hudson Paixão, o Carlos de Santa Luzia, o Geraldo do bairro Santa Mônica, o Carlos do Acaiaca novamente, a Valéria do bairro Caiçara, o Juan, cadê o Juan? Juan lá do bairro Nazaré, Juan está sempre conosco. Alegria tê-los aqui. Ressalto, o Horizonte Debate, ele é de respeito. Ele também está numa TV de fé. Queria que você levasse esse pensamento. Hoje eu aprendi bastante aqui. Tenho certeza que os nossos convidados também. Ressalto o respeito que tem pelo Rudá, mas não pela atitude de abandonar o debate. O programa de hoje fica por aqui e agradeço a sua companhia. Fique conosco na próxima quarta-feira. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!